Malafaia chama Bolsonaro de covarde, omisso, e diz que eleições em São Paulo e Curitiba foram uma vergonha. Além de Silas Malafaia começar uma briga com Jair Bolsonaro, e até teve uma resposta do Flávio Bolsonaro, disso que nós vamos falar nesse vídeo, Jair Bolsonaro mencionou senador, deputados, e até novamente o Pablo Marçal, aquela briga, voltou com isso novamente. E um desses deputados que tem grandes chances no futuro de se tornar presidente do país foi mencionado, foi enviado mensagem para ele do Malafaia e ele respondeu de uma forma clássica. O Silas Malafaia, ele é um dos maiores apoiadores do Jair Bolsonaro, né? Só que hoje deu o que falar. Logo cedo ele soltou uma bomba falando sobre essa questão do Jair Bolsonaro, do posicionamento dele, e comentou também do posicionamento de líder do Bolsonaro, que nada agradou, e possivelmente ele vai querer trair o Bolsonaro e escolher outro para substituir Bolsonaro e ele poder apoiar agora. Bom, segundo o Silas Malafaia, né, Bolsonaro se omitiu e foi covarde por ter tido medo de ser derrotado por Pablo Marçal. Aqui em São Paulo, né, nas eleições que teve, ele não se agradou e ele falou mais. Que porcaria de líder é esse? Ou seja, ele falando sobre o Jair Bolsonaro, questionou. Ele ainda disse que enviou mais de 30 mensagens duríssimas para o ex-presidente Bolsonaro, que não respondeu, né? Além dessas mensagens duríssimas para Jair Bolsonaro, ele menciona uma nova pessoa aí no meio, tá? Que é o Tarcísio de Freitas, né? A presidência. Então, assim, ó, o Bolsonaro, se continuar inelegível até 2026, o Malafaia vai apoiar o Tarcísio de Freitas, que é o governador da cidade de São Paulo, né? A presidência a 2026. Isso, na minha visão, parece que é uma facada, uma segunda facada em Jair Bolsonaro. E por que Malafaia acha isso? Ele mostrou que um líder não anda atrás do povo, um líder guia, anda na frente. Você não é um verdadeiro líder até que não ande sozinho. Tarcísio ganhou muito comigo. Liderança é sobre um propósito. E ele até mencionou ali que sofreu bombardeio e chama o pessoal que apoia Pablo Marçal, segue o Pablo Marçal, de robôs e milícia digital, porque ele perdeu 1,5% dos seguidores dele. O que você acha sobre isso? Novamente afinetando o Pablo Marçal, só que tem mais, ele menciona mais o Pablo Marçal aqui com outras pessoas. A decepção de Malafaia durante as eleições que teve aqui em São Paulo, como você já sabe, contou que Magno Malta, partido PL, né, senador do Espírito Santo, recusou se posicionar contra Marçal, ou seja, o Malafaia cobrou do senador para se posicionar contra o Pablo Marçal e ele negou. E aí o Malafaia falou, como assim? O que está em jogo é 2026, esse cara vai rachar a direita, vai rachar os evangélicos que você representa, mas ele não tomou atitude, falou sobre o diálogo com o senador. Outra pessoa que não tomou posição referente a Pablo Marçal foi o Marco Feliciano do PL. E Malafaia aqui colocou novamente, um dia desses ele pregou na minha igreja, disse, Malafaia é como um pai que me dá conselhos, que me puxa a orelha, conversei com ele, detalhei quem é Pablo Marçal, e esse cara faz um vídeo tentando me desmerecer apoiando o Pablo Marçal. Agora ninguém mais pode apoiar Pablo Marçal porque o Malafaia não consegue realmente controlar o Pablo Marçal e isso incomoda demais o Silas Malafaia. Mas não só tem isso. Aquela pessoa que eu falei que é um possível presidente para o futuro, tem grandes possibilidades, é o Nicolas Ferreira. E ele comentou do Nicolas Ferreira aqui. Você sabia que nós temos agora bolsominions e nicolominions? O Nicolas, um garoto bom, um garoto de futuro, teve uma atitude de politiqueiro velho. Falou aqui o Malafaia. Ele pertence ao PL. Ele tem que, no mínimo, ficar de boca fechada. Mandou calar a boca sobre as eleições que passou aí, aqui em São Paulo,
porque o líder dele estava apoiando o Nunes, que ou seja, o Bolsonaro, que é o líder, apoiando o Nunes, mas parece que o Malafaia quer ser o líder, né? E ele vem com uma história de que são dois copos. Um, Ricardo Nunes, está cheio de veneno, e o outro, Marçal. Você não sabe, então vou arriscar, contou o Malafaia. E o Malafaia tentou, tá? Ficou decepcionado da atitude do Nicolas e tentou mandar mensagem, chegou a enviar mensagem, mas a resposta do Nicolas foi a melhor. Simplesmente ignorou Silas Malafaia. Que eu preciso agora de um favor teu. É o seguinte, esse vídeo precisa chegar a Silas Malafaia porque eu tenho umas perguntas para esse cara, esse indivíduo. Então faz o favor de compartilhar esse vídeo nos grupos do teu WhatsApp e ir lá nas redes sociais do Silas Malafaia, compartilhar e falar: queremos uma resposta dessas perguntas, Silas Malafaia. Façam isso, galera. Porque não tá claro pra mim. É o seguinte, Malafaia. Primeiro que você tem que entender que você não controla nada. A direita não é de Jair Bolsonaro, a direita não é de Silas Malafaia. A direita é uma questão, uma opção de quem quer seguir os ideais. É libertário. O povo pode seguir não por você, por Jair Bolsonaro, mas sim pelo Brasil. Aqui não é questão de política que nós devemos seguir, ou político, nós devemos seguir patriotismo, o Brasil, defender a nossa terra, e não vocês aí, não você que controla. Porque antes você apoiava, né, o PT em 2002. Eu vou até mostrar agora aqui, Silas Malafaia. Tá aqui, apoio de Malafaia a Lula em 2022, segundo a Metrópole. Aqui ele com o Lula, que defendia e que falou contra a religião e política, e hoje está defendendo o Bolsonaro. E agora, pela essa notícia, tá metendo a faca no Bolsonaro e tá querendo agora ficar assim com Tarcísio, porque possivelmente pode se eleger em 2026, porque o Bolsonaro não será mais eleito, talvez. Vamos ver aí o que vai acontecer, né? É isso que você prega, isso é uma hipocrisia, você é um hipócrita, Silas Malafaia. E tem outra coisa ainda, isso que você fez em relação ao Pablo Marçal, ao Feliciano, ao Nicolas Ferreira, ao senador ali do Espírito Santo, é o que está escrito aqui, ó, em Provérbios capítulo 6, no verso 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Você está fazendo uma coisa que o Senhor abomina, Malafaia, e você se diz ainda pastor, seu hipócrita. Você está fazendo o que está escrito no 19, versículo 19 aqui do capítulo 6, no último aqui, ó, que é o 7º, que abomina. O que semeia contendas entre irmãos é o que você está fazendo. O Feliciano é um pastor, é irmão. O Nicolas Ferreira também é cristão. O outro lá, eu nem sei se é cristão, mas você está jogando contra um outro cristão que é o Pablo Marçal. Que palhaçada é essa que você está fazendo? Cria vergonha na sua cara, Silas Malafaia. É esse exemplo que você dá na sua igreja. Esse é o tipo de cristão que você é, colocando pessoas contra, para que você fique no meio do palanco, sorrindo e tentando controlar a situação. Seu hipócrita, vira homem, rapaz. Por que você odeia tanto o Pablo Marçal? Fala realmente se você é homem. Você acusou o Bolsonaro de não ser líder, que líder é o Tarcísio. Agora tá querendo comprar a barrinha da saia do Tarcísio porque deve ter alguma coisa aí por trás que a gente não tá sabendo. Por que você não faz um vídeo gravando a respeito do Pablo Marçal e falando a verdade? Ou você não é homem, tem medo? Você tem medo de ir pra justiça e perder dinheiro? Ou você tem medo, não tem nada por trás e você fica falando? Vem, faz um vídeo, te desafio a fazer um vídeo e falar realmente por que você odeia tanto o Pablo Marçal. Seja o que for, seja homem, faça, assuma. Não é isso que você esperava do Jair Bolsonaro por ser líder e você tá tentando ser líder? Você tá com dor de cotovelo? E depois você se considera ainda um pastor fazendo tudo isso? Para finalizar aqui, a questão da resposta do Flávio Bolsonaro, tá, galera? O político direcionou então um recado direto a Malafaia: roupa suja se lava em casa.
acusando o pastor de expor intimidades e ampliar o recente racha da extrema-direita. Aí tá escrito aqui, apesar da troca de farpas, Flávio Bolsonaro sinalizou que não pretende romper com o pastor, né? O momento defende é de baixar a temperatura e distensionar para que o grupo se reorganize para a disputa de segundo turno travada entre Nunes. Foram decisivos Tarcísio e Malafaia, cada um na sua função, como um time de futebol que não ganha só com atacantes. A fase agora é de distensionamento e sem orgulho e vaidade, o que Silas Malafaia tem de sobra. Vamos juntos vencer a extrema esquerda em São Paulo. Disse, 2026 já começou e precisamos ser mais racionais que emotivos, completou Flávio no comunicado. E sabe o que é mais incrível? Que você ainda não deixou o seu like, não compartilhou esse vídeo e não se inscreveu no canal. Tô com uma meta de chegar até 500 inscritos até o final do mês. Conto com a tua colaboração. E para você saber mais sobre a questão do futuro do Pablo Marçal, basta você clicar nesse vídeo e lá eu explico melhor com detalhes quais serão as possibilidades de Pablo Marçal.